vamos ler o capítulo 7 no seu primeiro versículo. Depois nós vamos voltar um pouquinho à Bíblia. Vou contextualizar em um livro anterior, não é um livro difícil de achar, que está também no Antigo Testamento. E depois nós retornaremos para o capítulo 7, com os seus 27 versículos que nós vamos falar. Vou ser bem rápido. Quem não tem Bíblia, por favor, peço aos irmãos, inclusive o Moisés que está aí com o Val, se a pessoa se sentir à vontade de acompanhar, ou se não tiver, se aproxima desta pessoa, para que possa estar acompanhando a leitura da palavra. É como o nosso evangelista falou aqui há alguns minutos atrás, que o próprio Amós, profeta de Deus, relatou em uma das suas narrativas, que haverá um momento que necessitaremos da palavra e não a teremos mais. O que é que nós podemos entender com isso? Enquanto a palavra está sendo reverberada, falada, dita, pregoada, preleitada, quer queira, quer não, a nossa consciência, ela é fantástica, é tipo um computador, né? A parte magna do computador que processa ali algumas coisas e fica ali armazenado. Diferente de computador, a nossa mente tem uma deficiência que com o tempo ela esquece. E vai chegar um tempo, que nesse tempo que a Bíblia nos relata, que quando as pessoas tiverem fome, não de comida, mas da palavra, e sede, não de bebida, mas da água que vem brotada da Bíblia, esqueceremos aquelas palavras que foram pregoadas, tentaremos relembrá-la e não conseguiremos, e quem sabe, em um tempo bem próximo, como em alguns continentes africanos e em alguns países, na totalidade dá entre 55, é grande o continente e os países africanos, como também na Ásia Menor, ao saber a China, onde a Bíblia ela é proibida de ser lida. Suponhamos que cheguemos a esse tempo e não tenhamos mais posse da Bíblia Sagrada. E enquanto estávamos com ela, não demos tanto valor assim e não guardamos a palavra que ali era pregoada e lida. E de repente a Bíblia se esvairiu da mão de toda a população e não tem mais quem pregue. Mas você, por ter feito parte de um conselho espiritual, conhecido como igreja evangélica, sabe que vai sentir uma necessidade de uma palavra, em que em algum dos seus momentos de vida que passou, quando chegava atribulado na igreja, triste, amargurado, perturbado de espírito, atribulado, a palavra te confortava, a palavra ela te alimentava, te mudava, a palavra ela trazia uma resposta para você. E aí vamos andar um pouco adiante do tempo e suponhamos que não tenhamos mais a Bíblia e não tenhamos mais quem pregue. Quem vai tratar a nossa tribulação? Quem vai tratar a nossa angústia se não tem quem pregue? Filipe, quando sai ali da Judéia, expulso por Saulo de Tarsis ainda, antes da sua conversão, e mais um grupo de pessoas, e ali naquela época eles já tinham matado Estevão apedrejado. Ele expulsa todos os diáconos, conselheiros, congregantes da igreja, exceto os sacerdotes, os apóstolos, dentre eles Filipe. Filipe expulso de lá, e cada um se debandeou para um lado, foi para Samaria, e quando chega em Samaria, ele prega que converte quase toda aquela cidade, a ponto de depois, se não me falha a memória, Pedro e João, está lá em Atos, e desce o Espírito Santo sobre a vida daquelas pessoas, porque
a Felipe não era concedido ainda este poder. Só que aí Deus pega Felipe e transporta ele em um local onde Eunuco de Candace, o superintendente, ele vinha de uma viagem e ele lia, tinha posse da Bíblia, mas não entendia o que estava escrito. E Deus põe Felipe do lado da carruagem dele e pergunta a ele, pela vontade de Deus: Felipe, ao eunuco, entende tu o que lês? Ele: como é que eu vou entender se não tem quem me explique? E ele fala sobre o batismo nas águas. A sede era tanta, Moisés, a fome era tanta, que ele viu um lugarzinho, um riachozinho, uma quedazinha d'água, e ele disse: homem, pelo amor de Deus, ali um pouco d'água, o que te impedes que me batize? E nós vamos necessitar um dia disso, e não acharemos quem nos revele a palavra de Deus. Amém? Capítulo 7, eu vou ler primeiro tão somente a epígrafe ou o primeiro versículo, e nós vamos voltar para Êxodo capítulo 20, para dar entendimento do que eu quero falar, que é do mandamento, ou sobre o mandamento, e depois vamos ver se há ou não uma concordância, o que Deus falou anos atrás e o que fala através de Salomão aos Provérbios. Amém? Filho meu, Michele, toma conta dos seus filhos aí, viu? O meu e os seus. Guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus. Vou ler de novo. Quando ele fala filho meu, porque é um filho amado da promessa. Guarda, quando é para guardar, é para que não perca e nem esnobe aquilo que está guardado. As minhas, olha para cá, palavras, filho meu, guarda as minhas. E mais importante de guardar as minhas palavras, e esconde dentro de ti os meus. Onde é que nós podemos esconder a palavra de Deus dentro de nós? No coração, nos ouvidos, nos olhos, nas narinas, na boca, nas pernas, nos braços, no seio, na vagina, no pênis, no ânus, no ouvido, porque tudo isso são atributos para pecarmos e transgredirmos contra o mandamento de Deus. Vou dar só um exemplo. Chegando na Babilônia, Ananias, Azarias e Misael, que tiveram o nome mudado para nomes de deuses babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abednego, e Daniel também com Beltesazar. O eunuco ali preparou uma comida, da qual o rei comia, e era comida oferecida. Estes homens se retevem em não comer, mas os demais foram entre 120 e poucos homens que serviram tão somente na corte reais, de boa aparência, jovens, homens letrados. Talvez não tiveram a mesma percepção que Daniel. E aí, Messias, ó, o nariz está cheiroso.
Eu quero. Quantos de nós, sexta-feira da paixão, comidas oferecidas a deuses estranhos, chegamos em casas de pessoas porque a muqueca é cheirosa aqui, eita, e nem queremos saber. Uma parte do corpo que o mandamento não estava na vigilância foi mais forte, fez com que outra parte do corpo que também não estava na vigilância fosse mais forte ainda, e aí comeu, e uma parte do corpo que não estava na vigilância digeriu e trouxe para o estômago e fez o processo de separar o que ia para as tripas, mas o que alimentava o corpo ficou. Então quando ele diz: esconde dentro de ti os meus mandamentos, porque há várias coisas que nós podemos pecar contra Deus, do fio do nosso cabelo até a planta dos nossos pés. Êxodo capítulo 20, volta um pouco aí, logo lá no início da Bíblia. Êxodo, não vai ter erro, volta bem aí. Olha o que diz o capítulo 20 de Êxodo, depois nós iremos voltar e nós vamos ver se não há uma grande comparação nisso. Êxodo 20, vou ler e vou contextualizar, depois eu vou partir para o capítulo 7 mais uma vez de Provérbios. Amém? Eu vou ler até o 17º e vou ler já pontualizando. Os 10 que foi que Deus mandou através do provérbio que guardasse dentro de nós os mandamentos. Amém? Então falou Deus todas estas palavras dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Egito para nós hoje nessa geração são os pecados, e da casa da servidão. Servidão se chama Satanás, dos quais servíamos a ele. Não terás outros deuses diante de mim, nem Senhor do Bonfim, nem Maria, nem Aparecida, nem Antônio, nem Bartolo. Não haverá outro Deus diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem debaixo na terra, nem nas águas e nem debaixo das águas. Quantos deuses inexistentes nós vimos, como Iansã e cadê algum? Foi lá para o mar. Quantos deuses nós vimos lá em igrejas posta em um madeiro, que não era aquela aparência física do nosso ressurreto Jesus Cristo, que é lá dos céus. E quantos deuses nós vimos na terra, como Allan Kardec, Michael Jackson, Marilyn Monroe, John Lennon e tantos outros artistas que são endeusados por homens para serem idolatrados. Aí ele diz: não farás para ti imagem de escultura, nem de alguma coisa semelhante do que há em cima nos céus, nem debaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Versículo 5: não te encurvará a elas, e nem as servirás. Quantos nós vimos Messias, mas torcedores invadirem estádios de futebol, ou subirem palcos de cantores ou atores e se prostrarem diante deles, que nada tem para nos dar. Não te encurvarás a eles, nem servirás, porque eu, o Senhor teu Deus,
Sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Quantos pais induzem os filhos a idolatrarem? Quantas mães, por causa desse sistema podre que nós vivemos, aceitam a criança de 4 anos dizer que tem o desejo de ser mulher se for homem, ou dizer que vai ser homem se for mulher, porque se adequou ao sistema. E Deus já nos avisara: não te encurvarás a eles, nem a eles servirás, porque eu sou o teu Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos seus filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. O que é que nós vimos ontem, ou domingo, Cia? Que a alegria do Senhor é a nossa força, e o aborrecimento ao Senhor, obviamente, é a nossa fraqueza. Versículo 6: e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Quantos satânicos, demoníacos, como aquele luciferiano, fica pegando o nome do Senhor em vão e fazendo chacota da cara de Deus, usando como referência alguns que se dizem ser cristão e dão legalidade àquele satanista de abrir aquela boca podre para falar o nome de um ser que ele não sabe o poder que tem. Contrapartida, quantas pessoas sabem que cometeram grandes delitos e pecados, e no momento da advertência de Deus vai clamar a Deus, sabendo que Deus conhece o teu passado, o teu futuro e o teu presente. Então em vão estão chamando a Ele. Quantas pessoas hoje com ousadia nas redes nacionais, não se pode falar em um determinado partido político porque é censurado, porque é cortado as redes, mas pode blasfemar contra o Deus Todo-Poderoso, pode humilhar a Deus em praça pública, pode o homossexual pegar uma cruz e enfiar no ânus transvestido de Jesus, e a nação de Cristo está calada, engolindo isso por goela abaixo. Mas eu quero dizer uma coisa: na hora que Deus se revelar, todo joelho se dobrará, e toda língua, Satanás, até a tua, vai ter que confessar que Ele é Deus. Versículo 8: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Hoje para nós, assim como o Shabat, conhecido judaicamente, que é o dia de sábado, que eles santificaram aquele dia, para nós é o domingo. Daqui a pouco eu vou terminar a leitura. Por que o domingo, pastor? O domingo é um dia de maior proporção de pessoas que não trabalham no Brasil, de ficar em suas casas, o descanso, porque é assim que é a lei trabalhista do nosso país. Alguns trabalham dia de domingo, são bem poucos os que trabalham, mas uma grande maioria deixam suas nádegas dentro de casa com preguiça, mas não trabalham para o Senhor. Não contra os adventistas e os respeito, mas dias de sábados, os que são adventistas mesmo, que guardam a responsabilidade que no coração deles
é bíblico, nem de casa sai no sábado. Errado é porque o próprio Cristo pergunta de vocês que guardam o sábado, tendo um boi, vendo ele atolado, qual de vocês não irão tirá-lo de lá? Mas ainda assim eles guardam, respeitam, diferente do povo que se diz ser chamado Messias, povo filho do Deus Altíssimo, que aos domingos para ir dar um folheto, para evangelizar, tem uma preguiça, uma murrinha, cria contenda entre um e outro, e aí a eleição veio e fez a minha boca se abrir, por causa de 200 desgraças de R$200 ou 50, um bando de demônios, desculpe a minha expressão, pegaram folheto e saíram com santinho, proclamando o nome de homens que não sabem nem de onde vieram e nem para onde vão, no mesmo domingo que era para adorar a Deus, mas o pastor tem que ficar calado, porque tem irmãos que não gostam, tem irmãos que acham que o pastor está sendo palmatória do mundo. Não, é porque eles se acovardaram e têm medo de falar a verdade. E contudo, todos vocês que estão debaixo do jugo de tais pastores irão para o inferno. Então ele diz assim, lembrai do versículo 8, no dia de sábado, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Você pode trabalhar 7, segunda a sábado, mas no domingo você tem que apresentá-lo ao Senhor. Pastor, eu sou dona de casa, acorde cedo, faça a comida do seu marido, lave a roupa, passe, reserve das 9 horas da manhã, pelo menos até as 11 ou às 12 para trabalhar para Ele, porque Ele merece, nós não. Ah, pastor, eu estou cansado, dei um pau miserável, eu sou estivador, eu sou ajudante de pedreiro. Descanse das 7 até as 10 da manhã, mas quando chegar às 10 da manhã, tire suas nádegas preguiçosas de cima da tua cama e vai evangelizar, vai trabalhar para Deus, porque nem para o evangelismo, louvado, ou melhor dizendo, para a aula dominical, que é tão somente para ficar aqui sentado, vocês prestam. Porque não vem, porque fica cansado de sair de casa para se sentarem na igreja, para ouvir a aula dominical, mas quando chega de frente de um testemunha de Jeová, que conhece muito a palavra, fica com blá 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 blá, não sabe falar nada, porque vai andar na igreja o ano inteiro, mas não vai se converter, porque não aprende aquilo que é ensinado. Estou falando do que Salomão falou e nós vamos chegar lá. Aqui são escritas e narrativas de Moisés pela vontade de Deus, que é conhecida como os mandamentos, e nós vamos ver lá. Aí ele diz, mas no 7º dia, versículo 10, é o sábado do Senhor, ou Shabá, judaicamente conhecido. Teu Deus não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, o teu estrangeiro, louvado seja Deus, que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Ao 7º dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia de sábado como Shabá dos judeus e o santificou. Na minha concepção, todos os dias são dias santos. Deus fez aquele propósito naquela época, naquela cultura, para aquele povo, devido à quantidade de pessoas que ainda existiam na terra, que era bem menos expressiva do que os dias de hoje, para dar início a uma propagação de palavras que viriam depois, com conhecimentos vastos, dos quais o próprio Cristo, no Novo Testamento, nos revelou, outras naturezas de Deus, em evidências, em fatos conclusivos. Aí,
no versículo de número 12, do capítulo 20 de Êxodo, aí ele vai começar a nos dar detalhes, como homens e mulheres de Deus, filhos de pai e mãe, maridos e esposas. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Ou seja, pastor, isso é mentira. É mentira? Quantos jovens de 16, homens e mulheres, 17, 18, 20, 15, 12 anos estão sendo assassinados? Agora! Que dá até hoje? 29 de novembro de 2022. Agora! Eu dou minha vida se não tiver jovens sendo assassinados agora por polícias ou por marginais. Agora, na vala, sendo assassinados. Por quê? Mamãe e papai falou: não entra nessa situação, sai desse meio, não anda com ele, não faz essas coisas. E os dias de vida deles não foram prolongados porque estão sendo ceifados hoje, ou não ouvir os mandamentos de Deus. Eu estou falando de Bíblia. Quem aqui já teve parente morto por causa desse mundo? O meu morreu com 18 anos, meu filho. Se me ouvisse, estava hoje com quase 30 anos de idade. Honra, o que é honrar? Ouve, aceita e obedece. Honra teu pai, e não só a mim, honra também a tua mãe, para que seus dias sejam prolongados, ou viva mais nos termos da terra. Aí depois ele vem e diz outros mandamentos. 13, não matarás. Quantas pessoas têm matado pessoas? É um mandamento de Deus. Você não pode tirar a vida de ninguém. Pastor, mas na Bíblia, pastor, Deus, ele fez com que muitas pessoas descessem à sepultura, porque Deus, ele faz o que nós não entendemos, e da maneira que ele faz nós não podemos explicar. Porque há uma narrativa de Deus: ai daqueles que mexem contra um dos meus ungidos, ou contra a menina dos meus olhos. Todos aqueles que se levantam contra o abençoado de Deus, Deus o amaldiçoará. Mas em contrapartida, no Monte das Oliveiras, Malco estava lá, e ao primeiro a se aproximar de Cristo Jesus, Pedro puxa a espada e corta a orelha de Malco, e posteriormente Pedro iria cortar a cabeça de Malco. E Jesus disse: guarde a sua espada, porque quem com ferro fere. É muito difícil você ver uma pessoa assassina, matadora, ela também não ser assassinada. É muito improvável. Ele fala: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Tudo isso é decorrente de pessoa para pessoa. Não adulterarás, não pegar a mulher do próximo, não matarás, não furtar o que é dos outros, do teu próximo, não dizer falso testemunho. O que é isso? Fofoca. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Fofoca. Pegar a conversa de uma pessoa que lhe vendeu uma sardinha e entregar uma outra pessoa como um tubarão, para que aquelas duas pessoas vivam brigando constantemente. Aí ele diz no versículo 17: não cobiçarás a casa do teu próximo. Tem gente que não aguenta ver ninguém prosperar, porque está tendo ambição na vida que a pessoa está tendo na prosperidade. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem teu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Ou seja, não cobice a mulher dele, não cobice o carro dele naquela época, não cobice os serviçais dele, não cobice os bois que ele tem, não cobice a plantação do teu servo, não cobice aquilo que o teu servo tem, porque se você viver diligentemente, Deus também vai te abençoar.
Deus vai lhe dar talvez melhor do que aquele servo tem. Então, vamos pular agora para o versículo 7 do capítulo de Provérbios e vamos ver o que Deus nos ensina ou ensina a cada um de nós, trazendo em evidência esse Êxodo capítulo 20, do versículo 1 ao 17. Vou ler para ganharmos tempo, em nome de Jesus. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos, como eu já falei aqui. Guarda, olha o que ele diz no versículo 2 de novo: guarda os meus mandamentos e vive a minha lei como a menina dos teus olhos. Cadê a menina dos nossos olhos? Ou seja, que não se aparte de nós a lei do Senhor, que viva sempre conosco. Ata-os teus dedos e escreve na tábua do teu coração todo o mandamento. Dize a sabedoria: tu és minha irmã. Por quê? A irmã, ou melhor dizendo, o irmão tem maior compaixão, amor, zelo pela irmã. Diga a sabedoria: você é minha irmã, eu te amo, eu quero estar sempre com você, não quero me apartar de você. E também diga a prudência: chama ela de parente, ou seja, seja sábio e prudente, porque conservará os seus dias de vida em benevolência na terra. Louvado seja Deus, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Eu entendo que quando Salomão, Messias, se nós vermos nas maiores narrativas deles, principalmente do capítulo 2, pelo menos até o 7º que nós estamos lendo agora, que foi depois das decepções que ele teve, das 300 princesas e 700 concubinas que ele teve, porque em todo tempo ele nos ensina a nos afastar da mulher prostituta, da mulher que nos engana, da mulher sedutora, da mulher vaidosa. Olha o que ele diz, ó: louvado seja Deus, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras, porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando, eu vi entre os simples, descobri entre os jovens, um jovem falto de juízo ou desapercebido, que passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho da sua casa, no crepúsculo, à tarde do dia, na escuridão e trevas da noite. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astuto coração. Ou seja, enganou aquele jovem, do qual ele da janela da tua casa via que ele passava diariamente. Mas entre aquele jovem passou uma prostituta sedutora que com palavras o enganou e com sua forma sedutora tragou a inocência, a claridade, o brilho que havia nele e lhe trouxe trevas. Quantos homens têm hoje uma vida depravada, desgraçada, desordenada, destruída por causa de mulheres? Não estou aqui defendendo o homem que mata a mulher em hipótese e qualidade, de jeito nenhum, mas na maioria dos feminicídios são adultério. Não estou dizendo que em toda a classe, mas na maioria são adultério, porque o camarada pegou a mulher dele na cama com outro camarada, ou soube de alguém e fez uma investigativa ou uma investigação e descobriu, e na razão humana e ignorante do homem e na brutalidade do homem, ele disse: se não vai ser minha, também não vai ser mais de ninguém, eu vou matar aquela desgraçada, porque entrou na vida do homem para destruir. Então Deus já nos adverte de tais mulheres, de tais prostitutas, com palavras persuasivas, enganadoras,
com belezas físicas exuberantes, que chama a atenção até de outras mulheres, mas no final, essa luz enganadora se torna em trevas. O gozo vai durar em torno, no máximo, de 1 a 2 horas, quem sabe uma noite de prazer. Aí eu vou fazer um contraste aqui. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria durou uma noite, mas a tristeza vai vir pela manhã. Quem contais deitar-se. Versículo de número 10. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro como enfeites de prostituta e astuto de o coração. Esta era alvoroçada e contenciosa, e não paravam em casa aos seus pés, andarilha, pombagira, ora pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos, procurando um trouxa a quem tragar. Estou parafraseando, óbvio. Aproximou-se dele, ou desse jovem, e o beijou, e esforçou seu rosto, e disse-lhe: sacrifícios pacíficos tenho comigo, hoje paguei os meus votos. Ou seja, dá-se a entender o quê? Que grande manifestação satânica, feita por pombagira, ou pessoas que a alimentam, faz com que ela tenha esses tipos de atitude. Não obstante a isso, cresceu o índice. Já disse e vou repetir, não tenho nada contra o homossexual, e sim contra o homossexualismo. Não tenho nada contra a lésbica, e sim contra o lesbianismo. Se não chegar até a mim, cada um cuide da sua vida. Mas está crescendo em muito o índice de homossexualismo e lesbianismo. E pasmem, Messias, em muitas dessas classes estão dentro de igrejas evangélicas, escondidos, disfarçados de crentes, mas são obras de enganos. Prostitutas, homossexuais e lésbicas. Falo sem medo de errar, porque os meus olhos já puderam contemplar. Versículo de número 15, não é isso? Por isso, sai ao teu encontro a buscar diligentemente a tua face, e te achei, ou sair, perdão. Já cobri minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas, com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloes e canela. Vem e saciemo-nos de amores até pela manhã, alegremo-nos com amores. Porque o marido não está em casa, foi fazer uma jornada ao longe, um sactel de dinheiro levou na sua mão, só num dia marcado voltará a casa. Ou seja, planejamento de prostituição arquitetado, porque o cabeça da casa não vigiou e largou a sua desjuntora desfavorecida, e o diabo visitou a sua casa, a ponto de a prostituta adúltera saber até o dia que ele ia voltar, pela quantidade de sectel, dinheiro que levou no sectel. Ou seja, ele vai voltar ainda no domingo, ele vai voltar ainda na segunda, ele vai voltar no mês que vem. Fica tranquilo, porque a cama está preparada, com o melhor cobertor, com o melhor lençol,
Os melhores perfumes eu coloquei ao redor da cama, pétalas de rosa. Não se preocupe com nada, a não ser nos amarmos até amanhã de manhã. Versículo 21, não é isso? Seduziu com a multidão das suas palavras, com as lisonjas, dos seus lábios, e o persuadiu. Alguém aqui sabe o que é persuadir? Enganar, manipular e lhe trollar. Persuasão, um poder que a maioria dos políticos tem e dos pastores ladrões tem, e de muitos enganadores. É trabalhar a sua mente, manipular as suas ideias e trazer uma ideologia que você fica cauterizado nelas e os segue ou as segue. Versículo: e ele segue logo como um boi que vai ao matadouro, e como um louco ao castigo das prisões. Já viu aqui um boi quando é que vai ao matadouro? Tem lá um curral preparado, né? Tem um caminho ali, né? E ele vai sendo induzido a o lugar aonde vai receber. Eu já vi ao vivo isso. Um ferroão na cabeça que o matará. Aí ele compara tanto ao boi que vai ao matadouro e como louco ao castigo das prisões. Louco tem juízo? Louco tem juízo? E quem é que dá juízo ao louco? Qualquer um. Você pega um maluco, tira uma de doido aí, sim. Você já parece falar, o maluco, é. Aí pega um doido por aqui, e ele vem. Aí, é o doido. Só que o doido não sabe onde é que ele está indo, porque está sendo conduzido por algo que ele não entende. São os crentes que andam na escuridão. Versículo: até que a flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço, e não sabe que ele está ali contra a sua vida. Sabe o que é isso? Uma caçadora, um caçador à espreita. Aí você, feio que só Satanás, aí chega uma mulher sedutora desse jeito e te canta. Aí você se acha um Dom Juan. Feio que só. Ninguém é feio aos olhos de Deus, mas não vamos ser aqui hipócritas. Tem gente que nasceu no dia que a beleza estava de férias. Para brincar um pouquinho, né? Eu fui um deles. E aí chega uma donzela, uma bonita, uma bem apessoada. Aí você diz, pô, estou com a bola toda. Bota lente de contato verde no olho, pega o cabelo, espicha o cabelo para ficar parecido com aquele homem da mão mirradinha, como é o nome dele? Silvano Salles. E aí, larga a nega véia em casa e diz, eu estou podendo. É nada. Ó, tá aqui, ó, 23, aqui é 23? Ó, é 23? Até que a flecha lhe atravesse o fígado. Se a flecha atravessar o fígado, já foi. Não é verdade? Até que a flecha atravesse o fígado. Louvado seja Deus. Como a ave que se apressa para o laço e não sabe que ela está ali contra a sua vida. Ou seja, João 10. O diabo vem como ladrão, senão a roubar, a matar e a destruir. Uma hora a casa cai, porque a conta ela vai. 24, não é isso? Agora, pois, filhos, ele está falando filhos no plural, para todos nós. Dai-me ouvidos,
e estai atentos às palavras da minha boca. Ele não está dizendo da boca do homem, sim da boca de Deus, a saber de Êxodo 20, do 1 ao 17, que são os seus mandamentos. Não se desvie para os seus caminhos o teu coração, e não andes perdidos nas suas veredas. Por quê? Quais são os caminhos dos nossos corações desviados para nós mesmos, a não saber a carne pecaminosa, tendenciosa, ao pecado. Aí vem cá, Márcio, agora vamos a Márcio. Fica aí em pé como quem não quer nada. Márcio está lá distraído. Aí chega ela. Puxa, vou desarrumar aqui, viu, Lil? Hoje tu arruma de novo. Tem água aqui, Lil? Não, né? Obrigado. Eu vi assim, eu levando a bonita retada. Você não pode ficar? Mas com o olho pintado de cabelo de Silvano Salles, se achando Dom Juan. Aí vai chegar ele. Que nego gostoso. E aí, mamãe, tu é casado? A primeira atitude de Márcio vai ser essa. Eu não. Solteiro e perdido na Bahia. Que nego lindo. Descruza o braço, né? Que tá com vergonha da negona, né? Vamos ali, nego, vamos? Vamos, nego. Ninguém tá vendo mesmo? Cadê tua mulher? Tem? Tem não, ou tá mentindo, safado? Se tiver, eu não ligo não. Que assim é mais gostoso. Tá brincando, mas ó o laço. Ó. 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 E aqui já foi. Fala, Márcio. Obrigado. E para se desvencilhar, tome, Márcio. Ai, a cabeça de balançando. Desse laço. É um trabalho terrível. Tá pensando que é fácil, é? Obrigado, Márcio. Para finalizarmos, que o tempo já não nos ajuda, ele nos adverte. Como eu disse, na maioria dos provérbios, no final do texto, ele traz uma advertência. Vou ler de novo. Agora, pois, 24. Agora, pois, filhos. Ó, vamos fazer aqui um análogo. Capítulo 7, primeiro versículo. Olha como ele diz: filho meu. Não é isso que está escrito aí? Filho meu? Está no singular? Filho meu? Só que depois de tudo que ele nos conta, seguindo uma linha ideológica em relação àquele jovem, de uma pessoa que estava observando o que estava acontecendo na vida daquele jovem. Eu imagino que aquele que estava na janela era um anjo de Deus. O jovem simboliza o desviado, ou perdão, o desapercebido, aquela mulher, a pombagira. E aí, no versículo 24, ele já se refere a uma nação inteira de pessoas desvirtuadas da palavra, do mandamento e da lei de Deus. Agora, pois, filhos, no plural, dai-me ouvidos e estai atentos às palavras, que são 39 antigos, mas 27 novos. Todas as escritas da Bíblia, as palavras da minha boca, não se desvie para os seus caminhos, porque o nosso caminho é caminho de morte. O teu coração, nem para o teu
teu caminho e nem para o teu coração pecaminoso e tendencioso ao pecado. E não andes perdidos nas suas veredas, que são desejos atribuladores. Porque, no versículo 26, há muitos feridos, derribou, e são muitíssimos os que por elas foram mortos. Quantos homens e mulheres de Deus vocês verem mortos espiritualmente fora da igreja por causa da palavra lisonjas, e enganadora, nem enganadora, enganatória, que já é um decreto na vida de quem está com o coração perdido. Aí no final ele diz assim, ó: caminho de sepultura é a sua casa. Ó, caminho de sepultura é a sua casa, os quais descem às câmaras da morte. Os Estados Unidos tem pena de morte. Quando ele desce ali para as câmaras da morte, não tem como voltar mais. Tempo da... Eu estou falando isso para homem e para mulher, viu? Fique aqui dando risada vocês mulheres não, que tem homens também que seduzem vocês. Toma bomba, bota o peitão, toma bluquina com radical para crescer as nádegas, para ficar com um bumbum grande e vocês ficarem olhando e dizer: isso aqui é marido, não é aquela merda que eu tenho em casa. Mas no final da história é morte e decepção. Morte para os que morreram. E quem é que se decepciona? Aquele que te advertiu de todo o erro. É por isso, eu já vou terminar, que nesta geração a igreja está vivendo como quer. Tudo pode. Óbvio que há um tempo da conversão, porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo através da palavra. E não vai ser de um dia para a noite. Mas que, no entanto, uma palavra que a Bíblia diz, que eu acho que deveria ser a palavra ícone da Bíblia, já Márcio, junto com vigiar e orai, seria esforçai-vos. Deus diz assim a nós, ó: o diabo ele é astuto, ele não tem uma aparência física da qual nós imaginamos, mas sim da que nós menos esperamos. E quando ele diz fugir da aparência do mal, muitas vezes são dessas formas, com aromatizantes, com cabelos como véu de grinalda, com os olhos atraentes, com corpos atraentes, com palavras persuasivas, e nós infelizmente nos perdemos. Então imagino, já vou finalizar, que Salomão ele escreve esse livro depois das suas decepções amorosas e decepcionantes. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nos sustente todos os dias de nossas vidas diante das suas palavras e obedecendo o seu mandamento. Que Deus nos proteja, nos guarde e nos livre de todo o mal. Infelizmente tem um desprazer. Eu estava falando ontem, se até chegou na hora, tinha eu e mais quatro evangélicos, né? Que depois o outro se revelou como evangélico. Eu como pastor,
tenham vergonha, né? Não é vergonha do Evangelho de Deus, vergonha, porque o Evangelho de Deus ninguém envergonha, ninguém. Eu tenho vergonha de dizer em alguns locais que eu sou evangélico, devido ao crescimento de homens e mulheres que degrinem a sua imagem, não a de Deus, a sua imagem, dizendo que são crentes. Mas eu creio que ainda há tempo de nós sermos instruídos pela palavra de Deus. Quem entendeu da glória, aplaude e glorifica-o. E